Ravena, Romeu Roca Ravena. Fui um dos fundadores, junto com vários irmãos do capítulo Frutal da Ordem Demolei. Na época, esse capítulo foi fundado pelos tios e irmãos de São José do Rio Preto. Foi uma trajetória muito saborosa. Nós tivemos bastante sobrinhos que hoje são homens bem-sucedidos, passou pelo nosso capítulo. O capítulo Frutal da Ordem Demolei para a maçonaria frutalense foi um dos fatos bem e muito importante, né, na maçonaria frutalense. A gente tem a Ordem Demolei como uma instituição séria e precisa ser levado muito a sério pelos atuais sobrinhos. Inicialmente, nós gostaríamos de parabenizar o capítulo Frutal da Ordem Demolei pelos seus 25 anos de existência. Nesse período também nós fomos delegados por alguns anos, houve transformações, isso é natural que aconteça e nós estamos felizes por estar acompanhando em Deus da fundação, em Deus do início, em Deus da primeira turma, aqueles jovens que tinham um pensamento muito bom, se tornou melhores ainda. Eu acredito que foi um grande passo, um grande feito da instituição maçônica. Esses jovens merecem o nosso aplauso, os nossos agradecimentos, por tudo que têm feito em favor da nossa comunidade. Parabéns, capítulo Frutal da Ordem Demolei. Na época, os colaboradores eram Jorge Abucater, João lá da Cancela. Então nós fizemos aí um trabalho até regular para os meninos. Tinha uns meninos muito bons, que são até hoje, né? Porque para ser Demolei é a mesma coisa que ser maçom, né? Demolei é uma classe que merece respeito. Com referência ao capítulo, né, Frutal da Ordem Demolei, a gente tem um certo orgulho, né? A gente guarda recordações boas da época da fundação. Foi um pouco difícil, né? Nós contamos aí com a ajuda de vários irmãos da época, o irmão Alci Queiroz, o irmão Jerônimo, o irmão Luiz Alberto do Carmo, né? O irmão Jorge Abucater, né? Vários irmãos que na época realmente arregaçaram as mangas e ajudaram a gente a constituir esse capítulo. Nós achamos que nós podemos, agora após 25 anos, podemos olhar para trás e ver realmente essa semente dando frutos, né? Após 25 anos, deve ter sido, a gente não estou participando, há muitos anos a gente não participa, mas a gente sabe que nesses 25 anos foi centenas de jovens que passaram por lá e tenho certeza que alguma coisa eles tiraram de bom de lá. Principalmente se eles, observando as 7 virtudes que existem no capítulo, né? Que o capítulo, não que ele impõe, mas que ele ajuda a florir nos jovens essas 7 virtudes. E pelo menos se eles pegassem a metade, né, dessas virtudes, seriam boas pessoas. Então, a minha satisfação, o meu orgulho de ver realmente que esse capítulo sobrevive até hoje e cada dia mais ele está aí ajudando a nossa sociedade na formação dos jovens frutaleiros. Eu queria falar da importância da Ordem Demolei na vida da gente, na minha vida. Eu sei que na vida, eu sou membro fundador do capítulo, nós estamos no capítulo desde 1988, 20 de março de 1988, quando o capítulo São José do Rio Preto da Ordem Demolei veio fundar a Ordem Demolei Frutal, uma novidade para a cidade, uma novidade, primeiro grupo de jovens da cidade que existiu na região inteira, e foi uma satisfação imensa. Eu queria aproveitar também
esse espaço que estão dando para a gente. Vou deixar um abraço para os tios maçons, para os nossos irmãos maçons que tiveram a ideia, que trouxeram o capítulo frutal da Ordem Demolei para a nossa cidade e que depois expandiu e levou capítulos não só para todo o Triângulo Mineiro, mas para o sul de Minas, para o norte de Minas e para outras tantas paragens, né? Então, a gente lembra com muita saudade, com muita alegria de tudo que passamos e do quanto a Ordem Demolei, como uma escola de líderes, foi para mim uma escola muito importante. Não que eu me considere um líder, mas que foi muito importante para formar o meu caráter, para formar, ajudar a consolidar o meu caráter, consolidar os conhecimentos, aquilo que a gente adquiriu lá atrás, no berço, na família, depois também na escola. Mas a Ordem Demolei é uma escola diferente, uma escola que ensinou para mim e continua ensinando para milhões de jovens no mundo inteiro conceitos que infelizmente estão em desuso hoje na sociedade moderna. Falar sobre os 25 anos de Demolei é muito emocionante. De certa forma, nós que somos fundadores, está aqui o Pedroso junto, e lembrando de quando nós começamos os nossos primeiros trabalhos, hoje, 25 anos depois, que interessante, a gente era jovem, hoje não é que nós estamos velhos, mas sentimos hoje um peso mais da idade. Naquela época, faríamos o quê? Pegávamos os meninos que também não tinham experiência, vamos lá em Votuporanga, vamos lá em São José do Rio Preto, vamos estudar. Quer dizer, isto nesses 25 anos é um filme, dá para se falar que não tem até de certa forma palavras. Hoje, falar que os jovens não estão tão dispostos como antigamente, não. Eu talvez vou fazer uma crítica que sirva de exemplo, porque quando nossos irmãos estiverem com a nossa idade de maçonaria, idade, vão pensar como eu estou falando hoje. Naquela época nós tínhamos um guerreiro que era um Jorge Abucater. Não tinha nada que impedia, não tinha tempo que ele não podia ter. Hoje nós temos essas dificuldades, talvez nas nossas viagens, talvez na nossa participação. Gente, Ordem Demolei foi uma das coisas melhor que Frutal já pôde fazer para o jovem. Capítulo Frutal da Ordem Demolei, 25 anos. Parabéns à maçonaria de Frutal pela iniciativa 25 anos atrás de fundarmos o capítulo Frutal da Ordem Demolei. Parabéns também ao capítulo por esses 25 anos de trabalhos ininterruptos e que a maçonaria de Frutal deu condições a esses jovens de se desenvolverem, tornarem-se seus líderes naturais e o desenvolvimento pessoal de cada um. E deu a nós, maçons, também a oportunidade de convivermos com eles e crescermos juntos. Então esses 25 anos foi tão bom para a maçonaria, tão bom para os maçons, como foi bom para esses sobrinhos nossos Demolei. Capítulo Frutal da Ordem Demolei, meus parabéns pelos 25 anos. Eu espero que façamos os nossos 50 anos. Hoje nós sentimos uma satisfação muito grande de estarmos comemorando em Frutal os 25 anos da fundação do capítulo Demolei. Há 25 anos, nesse local onde eu estou, nós recebemos uma visita de um irmão nosso de Rio Preto, o qual, com o nosso comentário, sabendo como, procurando ter uma informação como fundar em Frutal o capítulo Demolei, ele nos orientou que Rio Preto, São José do Rio Preto, ele já tinha fundado o capítulo e que, baseado no capítulo de lá, nós poderíamos ter ajuda para fundar o capítulo Demolei. E como eu ia muito para a fazenda, transferi ao nosso irmão Jerônimo José de Oliveira a responsabilidade dessa comunicação, dessa continuidade. Assim foi feito e o capítulo surgiu para alegria nossa. Agora, comentar sobre as vantagens do capítulo. Elas são tantas, mas vamos resumir aquilo que nós sentimos mais importante.
é a formação do jovem que hoje precisa de um acompanhamento, uma orientação, para que ele seja amanhã um homem de bem. E assim nós temos feito há 25 anos, com a ajuda da maçonaria frutalense, e o resultado desse trabalho nosso, nós sentimos hoje. Temos ex-demolês hoje veneráveis de loja e espalhado para muitas partes do Brasil. Parabenizando o capítulo frutal da Ordem Demolei, é um grande prazer, né, nós estamos aqui mais uma vez comemorando junto com todos os irmãos e sobrinhos o capítulo frutal da Ordem Demolei, que é uma ideia que vem de Kansas City, nos Estados Unidos, e que posteriormente para o Rio de Janeiro e posteriormente para diversas regiões do Brasil, e inclusive frutal, que tem o número 65. Então, é um trabalho liderado pela maçonaria e a força do jovem, e que nós tivemos o prazer de participar junto com vários irmãos que aí já falaram, que já expuseram as suas ideias. E é um trabalho, é muito prazeroso trabalhar com os jovens que a gente vai para ensiná-los e acaba aprendendo com eles. E eu só tenho que agradecer e parabenizar toda a Frutal, todos os maçons frutalenses, especialmente os jovens demolês que aqui passaram ao longo desses 25 anos e que hoje, espalhados pelo Brasil afora, representa aquilo que aprendeu e passa para frente a sabedoria, que a sabedoria é o principal riqueza do homem. De um jovem, porque hoje tem muitas coisas que são atraentes aos jovens e coisas ruins, e o capítulo é uma coisa muito boa. Ele ajuda a promover o jovem, ele torna-se conhecido na sociedade, ele ainda eles fazem muitas coisas boas, conhecem muitas pessoas boas, e isso pode ser muito bom para o caminho do jovem. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, lantiremo, dorime.